Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus queridos alunos. Estamos aqui com mais um tema. O que nós iremos falar agora é sobre o átomo e cargas elétricas. Aqui quem vos fala é o professor de Química e Ciência, Michel Zacarias. Vamos lá! Primeiro nós iremos identificar o átomo. Como é que nós podemos identificar o átomo? O átomo ele é reconhecido pelo seu número de prótons. Então, se eu tenho um átomo que tem 5 prótons, então ele vai me dizer que é o elemento químico boro, porque apenas o boro tem 5 prótons em seu núcleo. Nós já estudamos que o átomo é dividido em seu núcleo e sua eletrosfera. No núcleo é que está contido os seus prótons com suas cargas positivas. Na eletrosfera, os elétrons com carga negativa. Então, esse número atômico que nós temos aqui é como se ele fosse o quê? O seu CPF. Como cada cidadão possui seu CPF, o CPF dos elementos químicos é o número atômico. Temos também aqui outro exemplo para vocês, como por exemplo o berílio. O berílio tem aí, tem número atômico 4, número de prótons 4, quer dizer que ele tem 4 cargas positivas em seu núcleo. Temos outro exemplozinho aqui, rápido, que é o número de prótons hélio, número de prótons 2, quer dizer que é o elemento químico hélio. Então, só o hélio tem número de prótons 2. Tem 2 prótons em seu núcleo. Se você observar aqui, quer dizer que essas duas bolinhas vermelhas são a quantidade de prótons que o elemento tem em seu núcleo. Então, os diferentes tipos de átomos, de elementos químicos, são identificados pela quantidade de prótons que ele possui. Esta quantidade de prótons recebe o nome de número atômico e é representado pela letra Z, onde Z quer dizer que Z é igual a P, ou seja, o número atômico é igual à quantidade de prótons. Eles vão possuir sempre o mesmo valor. Se o número atômico do hélio é 2, o número de prótons também vai ser 2, certo? Então, nós podemos aqui, vamos observar e comparar o total de prótons e elétrons de cada átomo aqui. Observem aqui nessa figura. Você pode observar que ele tem no seu núcleo aqui quantas bolinhas vermelhas? Se você contar, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, se ele tem 5 prótons, então ele vai ter quantos elétrons na sua eletrosfera? São esses elétrons aqui. Esses elétrons aqui, veja que ele possui 5 elétrons. Então, veja que a quantidade de prótons e elétrons são iguais para esse átomo. Já nesse outro átomozinho aqui, veja que ele possui quantos prótons no seu núcleo? Ele possui 4 prótons. Consequentemente, ele vai ter 4 elétrons na sua eletrosfera. Então, veja que a quantidade de prótons e elétrons são iguais. Então, se esse meu elemento químico aqui, ele possui 2 prótons no seu núcleo, então quer dizer que ele tem 2 prótons na sua eletrosfera. O que é que isso quer dizer? Como os átomos são sistematicamente neutros, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ou seja, quando o átomo ele é neutro, a quantidade de prótons e elétrons são iguais. Um exemplo que nós temos aqui, por exemplo, nós temos o cloro, nós temos uma massa, que nós disse que a massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. O número atômico, que é representado pela letra Z, que é a quantidade de cargas positivas de prótons que ele possui no seu núcleo. O número de prótons, porque a quantidade de prótons e elétrons, esses valores aqui vão ser sempre iguais, certo? E nós temos aí a quantidade de elétrons, que é 17, certo? O que é interessante aí observar? Veja que um átomo, quando está eletricamente neutro, a quantidade de prótons e elétrons vai ser igual. Vamos ver o exemplo aqui, para o ferro. Nós temos o elemento químico ferro, número de massa 56, o número atômico 26, o número de prótons 26. Se o número de prótons é 26, então o número de elétrons também vai ser quanto? 26, certo? Então, isso mostra que o átomo é eletricamente neutro, porque a quantidade de prótons e elétrons
é igual. Lembrando que número atômico e número de prótons vai possuir sempre o mesmo valor. Na sequência aqui nós temos os íons. E o que são íons? É quando a quantidade de prótons e elétrons são diferentes. Quando a quantidade de prótons e elétrons são diferentes. Quando o átomo está estabilizado, a quantidade de prótons e elétrons são iguais. É um átomo neutro. É um átomo eletricamente neutro. Quando um átomo está com quantidade de prótons e elétrons diferentes, então vou chamar ele de íon. Certo? Veja aqui que no desenho do berílio, você tem aqui, ó, 4 cargas positivas no seu núcleo e só tem apenas 2 cargas negativas na sua eletrosfera. Veja que a quantidade de cargas positivas e negativas são diferentes. Então, o que é que ocorre? Então, veja, eu vou chamar do meu berílio que ele é um íon cátion. Por quê? Ele tem 4 prótons e apenas 2 elétrons. Isso quer dizer que ele tem 2 cargas positivas a mais do que a carga negativa. Se ele tem carga positiva, eu chamo ele de íon cátion. Já para o meu elemento químico aqui na sequência, o oxigênio, veja que o oxigênio ele tem 8 carguinhas positivas em seu núcleo. Tem 8 cargas positivas em seu núcleo. Consequentemente, ele vai ter, se você contar aqui, ele vai ter 10 elétrons. Isso quer dizer, se o número de prótons são 8 no seu núcleo, para um átomo estabilizado ele teria que ter 8 elétrons. Mas como ele tem 10 elétrons, quer dizer que ele tem 10 cargas negativas, 2 cargas negativas a mais do que a quantidade de prótons. Tranquilo? Assim, íon é uma espécie química que tem um número de prótons diferente do número de elétrons, como já havia dito. Então, outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, o cloro. Ó. O cloro tem massa 35, número atômico 17, número de prótons 17. Para um átomo estabilizado, o número de elétrons também é 17. Então, veja que os valores aqui são iguais. Já quando ele passa aqui, ó, veja ao lado, cloro, número de massa é o mesmo, número atômico 17, número de prótons 17, número de elétrons 18. Mas por que isso acontece? Porque, ó, ele tem um elétron a mais do que, ó, representado por essa carga negativa, do que o elemento químico no seu estado normal, em que a quantidade de prótons e elétrons são iguais. Então, ele ganhou um elétron, ele tem uma carga negativa a mais do que a quantidade de prótons. Então, esse daqui eu chamo de um íon, ânion. Então, esse daqui é meu átomo estabilizado, em que a quantidade de prótons e elétrons são iguais. Esse daqui é meu íon ânion, porque tem uma carga negativa. Ele possui mais elétrons do que prótons. Outro exemplo aqui, nós temos aqui, ó, para o ferro, né? Já sabemos que é o elemento químico ferro. 26, ó. Vamos ver aqui que a quantidade de prótons e elétrons são iguais. Se a quantidade de prótons e elétrons são iguais, quer dizer que ele é um átomo que estabilizado. Já ao lado, ó, nós temos, ó, o número atômico 26 e o número de elétrons 24. Professor, por que 24? Ó, por causa que aqui está dizendo que ele perdeu elétrons. Ele tem 2 cargas positivas a mais do que a quantidade de elétrons. Veja que aqui é 26 e aqui é 24. Então, ele tem 2 cargas positivas a mais do que a quantidade de elétrons. E veja, para um átomo estabilizado, 26 e 26, quantidade de prótons e elétrons são iguais. No caso, quando eu digo mais 2, quer dizer que ele perdeu o elétron. Por que, professor? Eu diminuo o elétron. Porque a quantidade de prótons não pode... Os prótons, ele nem ganha, nem perde. É aquela quantidade X que está no núcleo do átomo. Só que um átomo pode ganhar e perder elétrons. Tranquilo, meu filho? Então, muito obrigado pela sua atenção. Valeu mesmo. Assistam esse vídeo e partam para as atividades que vocês têm a fazer. Beijão! Professor Michel Zacarias, forte abraço. Valeu!